Deus, Pai querido e amado, Jesus, amigo mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, do encontro, do estudo, e que possamos aprendermos ao máximo todos esses ensinamentos que sem dúvida nos serão passados pela nossa irmã, e que nós, ao final desse encontro, possamos levar conosco esses ensinamentos e que possamos aplicá-los em nossas vidas. Obrigado, mestre querido, pela oportunidade mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos com a nossa tarefa, que é sempre prazerosa de nos encontrarmos aqui nessas tardes de terça-feira para estudar essa doutrina que nos consola, conforta, esclarece, que é tudo de bom, né? Para a nossa vida ficar mais fácil nessa terra. Estamos no capítulo que estuda a lembrança da existência corpórea. Claro que o espírito tem que lembrar, né? E quando vem, não é que esteja esquecida a vida na dimensão espiritual. Ela está apenas temporariamente oculta ao nosso consciente para que a gente possa ter de verdade uma renovação. Porque senão, se a gente ficar lembrando, mais para frente vai vir, não é, a bênção do esquecimento passado. E tem pessoas que falam, mas eu gostaria de saber o que eu fiz, porque assim ia ser mais fácil para eu aguentar a minha vida, para eu entender meus problemas, minhas dores, meus sofrimentos. Não seria, não. Porque nós teríamos muita vergonha do que a gente possa ter feito. Até com relação às pessoas que estão hoje também ocupando um espaço importante, né, na nossa vida, assim, convivendo, sendo filhos, pais, irmãos, muito amigos. E se a gente, né, faz alguma coisa com alguém que a gente não gosta, que a gente depois se arrepende, dá uma dorzinha no coração, né? Por mais que essa pessoa nos perdoe, a gente não se perdoando, a gente não esquece, se martiriza com aquilo e sempre fica um remorso muito grande. Isso com coisas pequenas às vezes, né? Aqui na vida de hoje. Imaginemos lembrar que nós maltratamos muito uma alma que hoje nos é muito querida, que está ali sendo muito, né, muito amada por nós. Olha, a gente ia viver num martírio constante. E sem contar que tudo isso seria lembrado tanto por parte da nossa parte, quanto também por parte das outras pessoas que convivem com a gente. Isso não ia ser bom. Não ia nos dar uma oportunidade real de renovação. Uma pessoa que ficou numa prisão, que cumpriu uma pena, tudo que ela deseja no momento que ela vai deixar essa penitenciária, o que ela mais deseja ali é que ela vá para um lugar em que ninguém saiba que ela teve lá dentro daquela prisão. Porque ela fica estigmatizada. Muitas pessoas que fazem parte de programas para empregarem ex-detentos são acompanhadas por psicólogos, são acompanhadas por outros profissionais, até mesmo, né, pela própria equipe que cuida, às vezes, de uma liberdade condicional ou que cuida daquela pessoa ao sair. Mesmo assim, é difícil, porque as pessoas têm medo, né? Então, aquela pessoa fica estigmatizada, ela fica pensando, poxa, ninguém vai me dar um emprego, quem que vai me dar um emprego? Né? Mas a pessoa pode estar reformada. Não vamos dizer que a pessoa não tenha que melhorar, não é? É difícil a melhora, principalmente no sistema prisional que nós temos, é muito difícil, porque o que nós temos é a escola de crime. Não é nenhuma instituição que reforma ninguém. Mas depende do espírito também.
né? Depende do espírito reconhecer o seu erro e querer fazer direitinho. Então, ele não gostaria de ficar estigmatizado para sempre, né? Ali na sua vida. Assim, quando o espírito vem para a Terra, numa nova oportunidade, ele também não gostaria de ficar estigmatizado pelos seus erros do passado. Foram erros, todos nós cometemos erros em encarnações passadas. Como eu já falei e repito sempre isso aqui, nós nunca estivemos melhores do que estamos hoje, né? Hoje nós estamos numa condição muito melhor, porque a gente já aprendeu alguma coisa. Se a gente não progrediu, pelo menos não ficou pior, né? Então a gente pode estar parado, mas não é pior. Então hoje nós teríamos vergonha. Já falei também isso aqui, e é bom que a gente sempre fale isso, para a gente não esquecer, que as nossas tendências mostram quem a gente foi. Se quisermos saber como agimos, em que área atuamos, né, como fizemos as coisas, como trabalhamos, quem fomos numa encarnação passada, basta a gente analisar as nossas tendências atuais. Essas tendências, as vocações, mostram também na área profissional, porque não é possível que uma criança, desde pequenininha, né, ela demonstre vocação para uma determinada área e ela nunca viu aquilo. Ela não sabe como que é o desenrolar daquele profissional, ela não sabe. Tanto que os testes vocacionais, normalmente eles são feitos nas escolas, mas não tem muito sucesso isso, né? A gente sabe que, às vezes, eles até começam a fazer o que o teste deu e nem gostam. Uma das coisas que funciona muito dentro dessa área aí, para a pessoa ver e escolher o que ela realmente deseja, é aquele estudante ter a oportunidade de participar da vida profissional que ele está escolhendo, que ele pretende escolher. Então, ele participar, ele fazer estágios antes dele escolher, antes dele pensar, né, numa carreira, ele fazer alguns estágios, se ele tem na família, né, se ele tem alguém que trabalha nisso, para ele ver se realmente ele vai gostar. E muitas vezes, nesses momentos, essas vocações são muito afloradas. Às vezes não condizem com o que a família deseja, mas é o que ele deseja. Então, uma criança bem pequena, ela apresenta isso com muita clareza. Muita clareza. Ela diz mesmo sem ela saber, sem ela conviver, sem ela conhecer, ela fala que ela quer ser de determinada profissão. Às vezes nem segue, mas num grande número, uma estatística muito boa de que as crianças costumam seguir mais à frente, mesmo depois de ter mudado de opinião, mas aquela primeira opinião que tinham quando elas eram bem crianças. Porque ali está muito presente ainda a vida espiritual nelas, está muito presente ainda no inconsciente, mas como a criança, ela ainda é guiada muito pelos instintos, está muito presente a escolha que ela fez instintivamente, não conscientemente, mas instintivamente sim. Então é muito comum isso. Então, nas tendências que nós temos, não só para esta ou aquela área, como tendências morais ou até imorais, né? Então, ali é que nós sabemos realmente quem nós fomos, né? O que fizemos, dá uma boa uma boa amostra. Tanto que muitas vezes a gente tem tendências que a gente tem vergonha. A gente não quer nem que ninguém saiba, e não conta nem pro melhor amigo. Não conta nem pro melhor amigo, com medo dele não ser tão bom amigo assim, né? Tão melhor assim, né? E passar pra frente. Mas às vezes a gente ri delas, né? Que algumas são até assim, infantis, né? Mas isso mostra. Então, como nós temos, às vezes, vergonha de tendências, imaginemos se a gente lembrasse realmente do que a gente fez. Não ia ser um bom recomeço. Não ia ser uma coisa muito útil para a nossa evolução. Por isso que tem o esquecimento passado. Mas no retorno à vida espiritual,
né? O espírito não tem por que não lembrar. Pelo contrário, ele tem que lembrar. Ele tem que estar com tudo muito visível, no seu, muito assim, claro, né? Muito consciente, para que ele possa avaliar a vida que ele teve. Né? Então, se ele não lembra, como é que ele vai avaliar? O espírito, ao reencarnar, já fez a avaliação na dimensão espiritual, na erraticidade. Ele fez a avaliação, escolheu as provas, aí sim, ele vai passar por um processo de esquecimento daquilo que ele não deve lembrar, daquilo que ele só deve ter como intuição e tendência para ajudá-lo a melhorar nessa vida, e daquilo que realmente ele pode lembrar vai vir. Tanto que nós temos aí as crianças que lembram de existências passadas, lembram do nome que tiveram, lembram da família que tiveram, e existem relatos dessas famílias serem pesquisadas, né, e documentadas como existentes, e algumas até ainda com alguns membros da família ainda encarnados, né? Já comentei com vocês aqui aquele livro, né? Era um livro, virou até um filme, A Minha Vida na Outra Vida. Essa moça, quando ela casou, ela constituiu a família dela, ela começou a ter, não em sonhos apenas, mas assim, uns flashes de lembranças que não estavam no seu arquivo e eram lembranças de outro país, né, de um outro momento. E aquilo foi ficando tão claro, que ela foi lembrando de detalhes. Ela foi lembrando de quem ela foi na outra vida. E como aí o marido, ficando um pouco preocupado com essa situação, achando que ela estava ficando doida, né? Porque isso é a primeira coisa que as pessoas pensam. Tá ficando maluca, leva para um psiquiatra. Mas depois foi ficando tão evidente, e nas pesquisas que eles acabaram fazendo, eles constataram a família, se eu não me engano era na Irlanda, acho que era na Irlanda, não tenho muita certeza, que ele deu de presente a ela essa viagem no aniversário de casamento. E eles foram para lá. E lá eles encontraram ainda parte da casa que ela havia morado e tinha ainda um irmão dela, ainda encarnado. E esse irmão era exatamente o irmão que ela sabia dele, coisas que só eles dois sabiam. E quando ela contou isso para ele, quando ela contou detalhes da vida dela com ele, com a família, ele ficou emocionado, ele já estava bem idoso. Então, no finalzinho do filme, aparece a família real e ele está na foto. Né, o irmão dela de outra vida. Então, são coisas documentadas, são coisas que não tem como, né? Por isso que é aquela questão, a ciência, ela tem provas disso dessa forma. Ela não pode provar a existência do espírito como ela prova a existência da matéria. Porque são coisas muito distintas. Né? Não tem elementos para que se faça experiências para formar um espírito como se forma um corpo material. Então, esse tipo de prova não tem. Mas as provas circunstanciais são evidentes e são provadas, são claras. E um grande ramo da ciência já admitiu isso, né? Já até comentei com vocês que está cada vez mais perto da ciência incorporar essa ideia justamente por causa da contagem do genoma. Não é? Porque como que um corpo de uma pessoa pode ter 25 mil genes? Na última contagem fecharam com isso, pensavam que tinha mais de 100 mil, tem 25 mil, e um pé de milho tem 30. Como é que pode? Uma ameba, um parasita intestinal, tem 19. E o nosso corpo tem 25 mil. Né? Então, olha só, há uma diferença muito grande, né, entre a gente e uma ameba, né? Aí, quer dizer, é lógico que isso aí está intrigando um pouco o meio científico nessa pesquisa, né? O que pode fazer com que o corpo humano tenha toda essa complexidade, apesar de ter 25 mil genes só? Então, isso é algo que está aí
dando uma dorzinha de cabeça, dando o que pensar nessa área. Não é? Como esses genes podem ser, como eles são ativados e desativados, ainda estão em busca disso aí, né? Claro que o preconceito existe, é muita dificuldade, mas como isso não é uma teoria espírita, isso é uma realidade da vida, né? Isso é uma lei do universo, então o espiritismo apenas divulga, né, essa questão da existência da alma, da sobrevivência da alma e do retorno da alma à vida corpórea, né, inúmeras vezes aí. Então, claro que isso aí é apenas uma revelação que o espiritismo faz, mas não inventou isso. Isso pertence às leis da natureza. Então, logicamente, quando tudo isso for descoberto, quando a reencarnação entrar aí, né, como realidade, como fato, né, porque por enquanto existem mordidas no real, né, na realidade. Mas quando isso for tudo digerido, isso for tudo explícito, então todos se tornarão espíritas? Claro que não. Não, por quê? Todos têm que se tornar espíritas. Cada um continuará na sua crença e a sua crença vai incorporar as realidades, as verdades das leis universais, como a igreja teve que incorporar num determinado momento que a Terra não era o centro do universo, né? Que a Terra girava em torno do Sol e que não o Sol girava em torno dela, né? Então, acreditava-se nisso. Então, ela não teve que incorporar? Teve essa ideia, tanto que absolveram Galileu, né? Que escapou da fogueira porque não declarou o que ele sabia, né? Ele declarou o que eles queriam para ele poder escapar da fogueira. Ele falou assim, mas que não é o centro, não é, na hora que ele saiu, né? E aí depois ele foi, agora recentemente ele foi absolvido pela igreja, né? Então não é que todos vão se tornar espíritas. Não tem que todos se tornarem espíritas. Apenas aquilo que o espiritismo revela vai ser incorporado a todas as crenças, porque quem que vai lutar contra um fato comprovado? Ninguém, né? Só uma pessoa que não tem a menor noção das coisas. E isso a ciência não é, e as outras religiões sérias também, que são estudiosas, também não são, né? Vão incorporar. Então, a lembrança da vida que a gente teve aqui é extremamente importante para que a gente possa fazer a avaliação da vida que tivemos, o que fizemos. Vamos ter aí pleno conhecimento, porque quando o espírito desencarna, ele está livre da casa mental, ele está livre das limitações que o cérebro impõe, bem como de toda a organização física. Então, ele está de pleno conhecimento após a perturbação que ele passa com a desencarnação. Ele está de pleno conhecimento da sua vida como espírito, como cidadão do universo, do que ele escolheu, do que ele veio aqui fazer, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, do que ele fez e não deveria ter feito. Então, ele tem esse pleno conhecimento. Isso vai auxiliá-lo na escolha das provas para a vida futura. Então, ele sabe de tudo. Muitos são tão teimosos, tão ainda reincidentes no erro, que não conseguem enxergar que erraram. Acham que fizeram certo, que era assim mesmo, que são espíritos ainda num estado muito inferiorizado. Então, a lembrança da vida corpórea é plena. É plena. Agora, como a gente viu aqui na reunião passada, fatos que não tiveram importância na nossa vida não são lembrados, né? As primeiras encarnações também não estão mais no nosso nível de consciência, porque não importam. Tanto que o Dr. Brian Weiss,
naquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele leva a sua paciente a uma regressão a regressões de várias vidas, e assim ele vai levando aquela paciente o mais assim, o mais perto possível das primeiras encarnações. Mas chega um momento que ela mesma diz: para trás eu não posso mais, não lembro, não tenho conhecimento para trás. Então ele vai até uma determinada encarnação dela, depois para trás ela diz que não lembra. Nem com a hipnose, nem ela querendo, ela não consegue. Por quê? As primeiras encarnações são muito primitivas, né? O espírito está ainda puramente instintivo, recém-saído aquele princípio espiritual do reino da inteligência inferior, né? Passando então para o Criador, que manipula esse princípio e torna esse princípio espiritual um espírito. Aí aquelas primeiras encarnações são muito intuitivas, são muito primitivas. Ele é simples e ignorante, então não tem muitos registros no seu arquivo mental. A partir do momento que ele começa a aprender, a conhecer as coisas e poder fazer algumas escolhas, ali a vida para ele passa a ser extremamente importante. Então ele começa a lembrar do que ele fez, do que ele escolheu, de como foi. Então as primeiras a gente não lembra, mas tudo que é necessário lembrar, então o espírito vai lembrar as coisas que realmente importaram para ele. Na 309, Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Olha, mais uma vez eu vou lembrar aqui que esta obra foi de onde surgiu a codificação espírita. Essa obra, o Livro dos Espíritos, foi a primeira obra de Kardec. Depois ele começou a editar a Revista Espírita para desenvolver o que estava aqui. E a partir da Revista Espírita, ele fez as outras obras todas com o conteúdo daqui. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 livros. Tem 4 livros aqui dentro, né, que compõem o Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos e os outros 4, né, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Então, esse livro aqui, ele é resumido. Kardec desenvolveu cada área, cada aspecto que compõe o Espiritismo, que é o filosófico, o científico e o religioso, a partir dessa obra. Então, quando Kardec escreveu isso aqui, ele escreveu aquilo que é e o que deve ser e o que nós podemos saber. Não tem aqui toda a verdade do universo. Tem toda a verdade que a gente já pode conhecer na nossa inferioridade ainda. Então, quando ele respondeu os espíritos responderam para Kardec, eles responderam o que é e o que deve ser. Por isso que muitas vezes a gente, se fizer leitura também ao pé da letra, a gente começa a achar que houve erros na obra. Não é que houve erros na obra. Quando Kardec pergunta assim: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Olha, vamos ver o que deve ser, antes do ser. O que deve ser? O que a gente aprende no Espiritismo? O que a gente aprendeu até agora no Espiritismo? Que o corpo físico é um corpo material, de que o espírito se utiliza para interagir na matéria. Ele não é o corpo, ele está no corpo temporariamente, para quando ele não servir mais por alguma razão, ele vai deixar esse corpo que pertence à terra, que é feito dos elementos da terra, assim também como a alma. Por quê? Ah, mas a alma é feita dos elementos da terra? Diretamente não. Mas os elementos da terra são gases
que compõem as estrelas. Carl Sagan falava, nós somos estrelas, porque o nosso material veio das estrelas, veio do fluido cósmico universal. O material dos mundos, né? Os cometas carregam na sua cauda, que é de gelo, matéria ali que eles também espalham pelo universo, à medida que eles vão passando pelas estrelas, pelas órbitas das estrelas, vão perdendo cauda, vão perdendo, que aquilo é gelo. A água gelificada, que carrega matéria orgânica, que carrega vida, né? De certa forma, em estado latente, lógico, né? Então, a Terra, o planeta Terra, ele surgiu com todos os outros astros, daquela condensação tão grande de energia que foi o Big Bang, que quando ele, não é que houve nenhuma explosão, né? Houve uma extensão, uma força muito grande daquele núcleo, contendo tudo aquilo. Então espalhou para tudo que é canto. Então todos nós, o universo inteiro é carregado desses gases que existem também na Terra. Claro que cada mundo pegou uma parcela desse ou daquele, reuniu alguns, outros não, né? Tem a sua própria constituição. Mas, voltando à questão do corpo, o corpo físico aqui vai ficar. Nós não vamos levar. E nem nada que a gente tem aqui a gente vai levar, né? Tudo isso vai ficar aqui. Então, como deve ser? Qual deve ser? Qual é o ideal, né? Como o espírito, então, deve considerar o seu corpo? Como algo que lhe serviu, como algo que foi importante, para que ele pudesse interagir, para que através desse corpo ele pudesse operar a sua evolução, né, com as limitações que o corpo oferece, com as resignações fundamentais a essa limitação toda que nós temos que ter. Então deve ser assim. O corpo não deve representar nenhum entrave, nenhum sofrimento, nenhuma má impressão o corpo deve dar, porque ele é como a roupa é para o corpo. O corpo é para o espírito como a roupa é para o corpo. Quando uma roupa não serve mais para a gente, tá ruim, tá poída, não serve mais, a gente descarta essa roupa. Não vai usar mais. E aquela roupa vai representar o que para a gente? Nada. Não vai representar nada. Ela já representou o tempo que a gente usou, quando ela deu, né? Quando ela estava boa para uso, ela representou, agora não. Então o corpo está para o espírito como a roupa está para o corpo. Então não deve causar nenhum problema. Mas será que é? Então olha a resposta dos espíritos, ó. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria, uma roupa imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Pois é. Agora, aí vocês podem perguntar, mas quando eu li aquele livro que vocês também recomendaram, que é O Céu e o Inferno, tá aqui, ó, Céu e Inferno, não foi bem isso que eu li ali, não. Sem contar outra literatura, né? Sem contar o que tem por aí no entorno da codificação. Pois é. Mas não deve ser assim. Ele não deve ser não deve ser encarado como aquele instrumento que a gente usou, que não serve mais. Ele deve ser assim. Então, aí a gente volta à questão de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec escreveu isso aqui, codificou, aliás, né, ditado pelos espíritos, aqui está o que é e o que deve ser. Agora, o que acontece quando não é? Né? O que acontece quando a inferioridade da alma interfere nisso aí?
Mas não foi tratando da inferioridade da alma que Kardec obteve dos espíritos essas respostas. Eles disseram o que é e o que deve ser. Aí, no desenrolar disso aí com as outras obras, Kardec começou a dissertar sobre as várias situações. Tanto que, aqui no livro O Céu e o Inferno, nós temos depoimentos de espíritos, logo no índice vocês vão achar isso, depoimento de espíritos felizes, no capítulo 2, espíritos em condições medianas, no capítulo 3, espíritos sofredores, no capítulo 4, espíritos suicidas, no capítulo 5, e espíritos criminosos e arrependidos, no capítulo 6º, no capítulo 7º, espíritos endurecidos, e no 8º, expiações terrestres, tomando conta disso tudo aí num grande resumo. Então, é claro que o que é isso. O corpo é uma veste, né, para o espírito num plano material, que não deve lhe causar o menor problema quando ele morrer. Não deve. Por isso que os espíritos responderam isso, como uma veste imprópria. Agora, os espíritos não estavam respondendo por todas as inferioridades da alma. O que é isso? Ele não deve causar problema, ele deve ser encarado como uma veste imprópria. Isso é o que é e o que deve ser. Agora, por causa da nossa inferioridade, do nosso apego ao corpo, do nosso, dos nossos interesses de tudo, da nossa imperfeição, da nossa ignorância diante de... Claro que não vai ser como foi com Sansão. Sansão foi um espírito, considerado um espírito feliz, que disse a um amigo antes de desencarnar, quando ele estava doente, ele foi membro, o senhor Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu a 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos. Prevendo o seu fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a seguinte passagem: no caso de uma súbita separação de minha alma e meu corpo, venho lembrar-vos uma solicitação que já vos fiz há cerca de um ano. É de evocar o meu espírito o mais rapidamente possível e sempre que julgar desconveniente, a fim de que, membro bastante útil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, eu possa servir para alguma coisa além do túmulo, proporcionando-vos os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim de que ele se propôs. Ao fim que ele se propôs. Aí, quando aconteceu, né, a desencarnação, tem aqui uma pergunta. Ele deu uma comunicação ainda na vigília do seu corpo. Olha que evolução. O corpo estava ali sendo, né, esperando, né, o momento do sepultamento, e ele deu essa comunicação ainda no momento da vigília do seu corpo. Aí perguntam para ele assim: sofrestes, meu caro Sansão, cumprimos um dever e sentimos um prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como era do seu desejo. Ele responde assim: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Ele ainda estava naquele estado, imagina, acabou,
né, de desencarnar, o corpo ainda estava ali, né? E foi um amigo dele que serviu para médium. Sofrestes tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Ele responde, sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de há 2 dias? Ele diz, minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da minha vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem. E Deus me enviou. Aí eles continuam a perguntar, quanto tempo levastes para recobrar a lucidez mental? Ele responde, 8 horas. Deus, repito, me havia dado uma prova de sua bondade. Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Estás bem certo de que não pertence mais ao nosso mundo? Como o constatastes? Ele responde, claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do justo e do bom. Sinto-me forte, bastante forte. Numa palavra, estou transformado. Não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço. E o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. E o futuro é Deus que irradia pela imensidade, isso mesmo. Queria muito falar aos meus filhos para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Olha essa pergunta agora. Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Olha o que ele responde. Meu corpo, pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada, que foi a habilitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento 10 vezes santo proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar-vos. E assim vai. O céu e o inferno. Quem tem casa, procurem logo espíritos felizes. E ele está logo no início. Pois é, isso aqui é o que é e o que deve ser. Isso aqui é o que os espíritos respondem na 309. Mas não é com todos os espíritos assim, porque ele tinha essa compreensão, ele tinha essa visão, ele cumpriu com a sua tarefa, ele deu conta da escolha que fez. Isso é o que conta. Não é claro que quando ele nunca se apegou àquele corpo, porque ele sabia que aquilo era só um instrumento para que ele pudesse interagir na matéria e que ele precisava. Então ele agradece ao corpo,
né, como nós deveríamos fazer também. Agradecer ao corpo a oportunidade que ele está nos dando de interagir na matéria, de viver do jeitinho que ele for, né? Doente, saudável, mutilado, não importa, né? Ele é aquele que está nos dando a oportunidade da evolução. Por isso que a gente tem que tratar dele muito bem, tem que cuidar dele muito bem. Não pode, com os nossos vícios, danificar a organização física. Seria uma estultice fazer isso. É o médico que não vai tratar bem do seu estetoscópio, do seu bisturi, do seu material com que ele trabalha. Não é? Então, cada um tem que cuidar muito bem do seu material de trabalho. Não é? Aquele que trabalha na lavoura, se não cuidar bem da sua enxada, da foice, do ancim, de tudo que ele precisa, que hoje tem um maquinário moderno, mas uma grande maioria ainda tem aqueles instrumentos pesados e trabalham com eles, vai ver como um lavrador cuida da sua enxada. Vai ver. Muito bem, ele precisa dela. Né? Então, nós temos que ter essa visão. Porque se a gente cuida bem do corpo, a gente não maltrata, a gente não danifica, né? E o que mais a gente faz é danificar. Porque é fazendo tudo errado, a gente faz tudo errado. A gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a gente exagera no trabalho ou na ociosidade, né? Porque o extremo, todo extremo é ruim. O bom é o meio. Mas encontrar o meio é difícil. Né? Muito difícil. Mas pelo menos que a gente se aproxime, eu tenho vontade de fazê-lo, né? É evidente que para as pessoas muito apegadas ao corpo físico, vão ter dificuldade, sim. Não vão encarar o corpo com esse desprendimento que o amigo Samson fez, não. Muitos ficam muito apegados ao corpo. Muitos não querem deixar de jeito nenhum o corpo, não se conformam de terem desencarnado. Insistem em ficar aqui, na dimensão espiritual que envolve o planeta Terra. A Gênese é uma obra que ela trata disso. É o mundo que existe dentro da Terra. A Gênese, ela trabalha com isso, a obra, não é? Ela mostra essa questão, muitas vezes, né? Ela deflagra o outro mundo que existe dentro da Terra, que é a dimensão espiritual na dimensão material. Aqui, por exemplo, nós temos todos nós que estamos aqui encarnados e um número também significativo de desencarnados. Eles estão naquele outro mundo que existe dentro da Terra, que é a dimensão espiritual. E nós estamos na dimensão material. Ambas interagem o tempo todo. Né? Que aí são as influenciações que podem se tornar obsessão e daí para frente piorar a situação. Então, muitas vezes, o espírito não solta a vida que ele tem. E ele fica apegado ao corpo. Por isso que essa resposta aqui é o que é e o que deve ser, mas não é sempre o que acontece por causa da inferioridade da alma. Mas não foi com a inferioridade da alma que os espíritos trabalharam em O Livro dos Espíritos. Eles apenas citaram algumas situações e isso tudo foi desenvolvido nas outras obras que tiveram origem aqui. Então, o Livro dos Espíritos é um leque, ele abre um leque, né, de possibilidades, de situações, de condições, de verdades e tudo para a gente encarar. Então, mais para frente, vocês vão fazer esse trabalhinho de casa. Procurem aqui os depoimentos de espíritos medianos, espíritos de criminosos, espíritos de suicidas. Aqui vocês vão ver o que acontece realmente.
E não é sempre que o espírito vai encarar o seu corpo dessa maneira aqui. Aliás, nunca, quando ele é inferior, ele vai encarar dessa forma. Muito menos ser evocado com o corpo em vigília, né? Mas nós tivemos, eu não trouxe hoje, mas eu prometo para a semana que vem, que esse assunto não vai acabar hoje, já está quase 10 para as 4 ali. Então, eu prometo trazer semana que vem uma carta de Herculano, um poema de Herculano Pires para a família. O corpo de Herculano estava ainda no hospital. Então é como como ele se fez, não foi evocado. Ele não foi evocado. Ele se fez presente na reunião mediúnica que acontecia no centro que ele fundou. Nos fundos da casa dele, tinha um espaço, eles ali fizeram um centro, e ali ele frequentava, e era dia da reunião mediúnica. Pouco antes, ele se sentiu mal, pouco antes da reunião começar. Então, familiares levaram-no para o hospital, e lá ele desencarnou. Ele teve um mal súbito, ele teve um problema cardíaco, ele desencarnou naquelas horas, né, que antecediam lá a reunião. Durante a reunião, ninguém havia falado absolutamente nada. As pessoas entraram para a reunião sabendo que ele tinha ido para o hospital, que não tinha passado bem. Lá ele foi para lá. No desenrolar da reunião, né, durante a reunião, fez-se presente um espírito, por intermédio de um médium, que se apresentou como sendo ele, e fez um poema que ele gostava muito de escrever. E ele dizia que ele escrevia sempre um poema em ocasiões muito importantes. E que aquela era a mais importante da sua vida na Terra, que foi o momento que ele deixou essa vida. E que não podia ser diferente, e que ele estaria ali se dirigindo a todos, né? Então ele fez uma forma, assim, em forma de poema. Eu não tenho ele aqui hoje, não lembrei disso, está me ocorrendo agora, essa questão do Herculano por causa do Sanson. Então ele termina dizendo: mais trabalho, mais café, menos tristeza e mais café, qualquer coisa assim que ele fala, coisa que ele falava sempre muito, e ele era bem-humorado. Então, olha só, não precisou ser um Sanson que dirigiu a Federação de Paris. Foi um homem do mundo. Foi um homem do mundo. Foi um chefe de família, com seus filhos, com a sua esposa, né, trabalhando como um homem do mundo, mas não se deixou corromper pelo mundo. Então teve essa claridade, né? Fez a sua parte. Foi um santo? Não, coisíssima nenhuma. Ele foi um homem do mundo. E no mundo. Não foi nenhum santo. Fez a parte dele. Fez o que estava ao seu alcance. Errou? Provavelmente errou. Mas ele não era um espírito perfeito. Não é ainda, né, um espírito perfeito. Então ele fez a parte dele, o que estava ao seu alcance, no seu nível evolutivo, né? Os erros que cometeu, provavelmente por ignorância ainda, né? Então recebeu essa oportunidade de fazer isso, de dar uma declaração no centro que ele trabalhava, ainda com o seu corpo, né, para ser sepultado, estava no hospital ainda. Aí, no finalzinho, ele termina dizendo que não ia ser diferente com ele, que ele precisava de retornar ao corpo para que fossem feitos os preparativos todos do desligamento, que isso é importante, né? A medicina, a ciência já provou que um corpo não morre assim que o cérebro, quer dizer, não morre, não termina o processo morte assim que o cérebro para, e o coração também. Muitas coisas vão acontecendo, eu já até trouxe para cá alguns itens que eu até posso voltar com isso, né? O cérebro para e começa a morrer.
Demora aí 3, 4 dias para morrer totalmente, né? Ele parou, mas o processo físico da matéria ainda continua a morrer. A matéria, ela começa a morrer no momento em que foi declarada a morte. Morreu, ali ela começa a morrer, mas isso demora. O processo demora. Né? Muitas coisas acontecem ali no corpo físico, né? Esperando isso. Então, ele precisava de retornar ali para que ele, então, sofresse todo o processo de desligamento, como todos nós. Mas ele estava plenamente lúcido, sabendo o que tinha acontecido com ele, e isso é muito valioso. Então, pode acontecer comigo, com vocês? Claro que pode, porque ninguém precisa de ser qualificado intelectualmente para isso acontecer. A gente precisa de ser uma pessoa obediente, uma pessoa cumpridora das suas tarefas, do seu trabalho, da sua função, né? Fazendo o que pode, né? Para ajudar a si e aos outros. É a parte moral, é a parte solidária, é a parte caridosa, né? Que cada um tem que ter para ter um momento feliz assim. Né? Então, não é a gente sempre fala que morrer não dói. Né? A separação não dói. O que dói é o que acontece aí, né? Na mente de cada um, com o apego que nós temos, ficando muitas vezes em torno aqui, né, dessa atmosfera, nesse mundo paralelo, digamos assim, com a própria Terra, né? O mundo espiritual que existe na Terra. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Não é a vista do corpo em vigília. Eles dizem assim, quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Novamente, é o que é e o que deve ser. Mas é o que acontece? Nem sempre. Aqui mesmo, nessa obra, O Céu e o Inferno, vocês vão ver espíritos que vão às reuniões mediúnicas suplicarem por preces e orações porque estão ligados ao corpo, vendo inclusive a própria decomposição. Mas tem que ser assim? Não. É sempre? Quase nunca. É raro? Sim, esse processo. Portanto, ninguém precisa ficar assustado com isso. Isso é um processo muito raro. Tem que ter muito apego, tem que ser muito apegado para isso acontecer. Porque aí ele não consegue se soltar. Por mais que os espíritos trabalhem, por mais que seu anjo da guarda atue, ele não consegue sair, ele está imantado, a sua mente está imantada. E não é só quando ainda existe o corpo físico, não. Ele já pode ter, olha, isso é mais triste ainda. Ele já pode ter o seu corpo totalmente transformado pelo laboratório da vida, pela terra ou pelo fogo, não importa. Ele já pode ter isso tudo isso ter acontecido no próprio corpo, e ele ainda imantar-se mentalmente com o corpo que ele teve. Então, é o que os espíritos falam. Sempre que vem nos orientar, sempre que vem nos informar, desapeguem-se de corpo físico. Corpo físico é uma veste, né? Não deem a ele mais importância do que ele tem. E qual é a importância que ele tem? É de nos servir para que possamos operar a nossa evolução e interagir na matéria. Já que nós precisamos de reencarnar, interagir com a matéria, porque aqui se faz, aqui se paga, isso é uma frase muito correta. Eu aprendo na erraticidade, mas eu preciso de botar em prática no meio em que eu seja testado para isso. E como eu posso ser testado, se não no mundo material, me oferecendo todas as benesses, né? Abrindo uma porta imensa para que eu possa entrar com todas as facilidades. Então, ali eu vou ser testado. Né? Se eu tiver realmente consciente, eu não vou procurar a porta larga, eu vou procurar a porta estreita, porque essa realmente vai me oferecer condições de evoluir. E a porta larga pode me trazer grandes problemas.
Então, eu preciso de reencarnar, preciso. Então, eu tenho que vir, todos nós precisamos, temos que reencarnar. Trabalhamos na dimensão espiritual, trabalhamos no que for, no que possa ser nos oferecido para que a gente possa atuar. Mas isso não nos isenta das reencarnações para que possamos dar continuidade à nossa evolução até que a gente se torne perfeito com relação àquele mundo em que a gente vive e que não vai precisar mais de reencarnar nele. Mas enquanto a gente precisar, nós vamos reencarnar. Não tem número limitado, não existe isso. O espírito reencarna tantas vezes quantas forem necessárias para que ele possa crescer, entender, se aperfeiçoar, evoluir. Então, o desapego tem que ser importante, a gente tem que viver. Não é pecado ter bens materiais, não é crime ter conforto, ter tudo aquilo que a pessoa acha que seja bom para ela. Nada disso. O dinheiro nunca foi problema para ninguém, dinheiro é solução para tudo. Ninguém vive sem dinheiro nesse mundo. Tá rindo? Não ri não. Pois é, mas o dinheiro, eu nunca vi dinheiro esfaquear ninguém, enforcar ninguém, matar ninguém, nunca vi dinheiro fazer isso. As pessoas que fazem isso por causa dele. Ele não é o problema, ele é a solução. Agora, nós é que somos os problemas, a gente não consegue agir direito. O sucesso, a riqueza, o poder, tudo sobe a cabeça. Aí nós temos comportamentos horríveis, né? Comportamentos selvagens. É o que a gente está vendo acontecer por aí. E não sei para quê, né? Porque todo mundo já foi e já voltou inúmeras vezes e nunca levou nada. Nunca levou nada. Não tem armário em cemitério. Não tem gaveta no caixão. Não tem reboque no carro da funerária para carregar nada. Então, para quê? Se apegar a isso tudo é procurar sofrimento, é procurar dor. Podemos ter todos os bens, podemos ter todo o conforto que a gente quiser ter, mas vamos entender que isso só vale para aqui, enquanto a gente está aqui. Vamos fazendo esse exercício, ninguém vai levar nada. Agora, durante o tempo que está aqui, aquele que quiser buscar seu conforto, sua independência financeira, seu bem-estar, está muito certo. Desde que ele faça de uma forma lícita, sem prejudicar ninguém, sem derrubar ninguém, né? Que ele trabalhe, mas que ele não sobrecarregue o seu templo, para poder também ter uma coisa que vai ficar aqui junto com esse templo que vai morrer precocemente, se ele sobrecarregar. Então não precisa ser santo, a gente não precisa ser santinho, nada disso. Vamos viver a nossa vida procurando respeitar o direito do outro. É importante isso, respeitar a lei de Deus, respeitar. Se temos que fazer algum sacrifício, vamos fazer. Se temos que ferir nossos interesses, vamos ferir. Porque se a gente tiver que ferir o nosso interesse, a gente estará fazendo isso, com certeza, pelo direito do outro, que é direito dele, assim como também nós temos os nossos direitos. É tão simples isso não é difícil, isso não é complicado. Né? Basta a gente querer. Aí, o que acontece com esse exercício? A gente vai diminuindo o nosso orgulho, a gente vai diminuindo o nosso egoísmo, a gente vai oferecendo espaço, né? Que a gente é espaçoso demais, né? Complica. Então é esse exercício desde cedo, fazer mesmo com as crianças isso, né? Ir mostrando que não tem que se apegar a nada, porque depois nós vamos nos apegar ao que a gente não deve, porque vai enfrentar dor e sofrimento. Não tem que ser, como os espíritos responderam. Eles falaram o que é e o que deve ser, e não o que na verdade acontece por conta da nossa inferioridade. Dever de casa, a leitura ali, ó, dos depoimentos, sem se assustar, porque não adianta. Ah, mas eu vou tomar conhecimento de... Tem que tomar sim, tem que saber. Claro que tem que saber. Tem que saber para evitar o problema, né? Para saber que aquilo ali acontece. Que a dimensão espiritual não tem esse romantismo que todo mundo pensa que tem, não é bem assim. Então, ó, a partir da 310,
ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido, a partir daqui, deem uma lidinha, leiam os depoimentos ali de O Céu e o Inferno, que vale a pena, porque muitas vezes tem que ser tratamento de choque. Tudo bem que prova não convence, que se prova convencesse, Zé Manel costumava dizer que médico não fumava, né? Mas fuma ainda. Então, prova pode não convencer, mas olha, mostra que existe a possibilidade da dor e do sofrimento. Quer? Faz a escolha. O plantio é totalmente livre, mas a colheita é obrigatória. Fica a critério de cada um. Muita paz para todos.